Leitura Bíblica Anual. Versão King James atualizada. Zacarias 12:13. Esta é, pois, a palavra de Yahvé para Israel, palavra do Senhor que estende os céus, estabelece o alicerce da terra e forma o espírito do ser humano dentro dele. Eis que farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao seu redor e também Judá, durante o cerco contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que tentarem movê-la serão gravemente feridos. Todas as nações da terra se reunirão para combatê-la. Naquele dia, afirma o Eterno, ferirei de medo todos os cavalos, e de total demência todos os que cavalgam sobre eles. Abrirei os meus olhos a fim de proteger a casa de Judá, mas ferirei de cegueira os cavalos de todas as nações. Então os líderes de Judá cogitarão, os habitantes de Jerusalém são fortes porque Yahvé Todo-Poderoso dos Exércitos é o seu Elohim, Deus. Naquele dia farei com que os líderes de Judá sejam semelhantes a um braseiro no meio de um monte de lenha, como uma tocha incandescente entre gravetos. Eles devorarão todos os povos ao redor, à direita e à esquerda, e Jerusalém será habitada outra vez no seu devido lugar, na própria cidade de Jerusalém. Eis que Yahvé também salvará primeiro as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não se engrandeçam sobre Judá. Naquele dia, o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém, de modo que os mais fracos deles serão tão fortes como o rei Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo de Yahvé diante deles. Naquele dia, tratarei de arrasar todas as nações que atacarem Jerusalém. Mas derramarei sobre toda a família de Davi e sobre todos os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de oração. Eis que eles olharão para minha pessoa, aquele a quem eles mesmos traspassaram, e prantearão e se lamentarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e verterão lágrimas de enorme amargura por ele, como quem chora a morte do primogênito. Naquele dia muitos prantearão em Jerusalém, como os que choraram em Hadad e Rimon no vale de Megido. Toda a nação chorará em separado. Cada família com suas mulheres pranteará, a família de Davi com suas mulheres, a família de Natã com suas mulheres, a família de Levi com suas mulheres, a família de Simei com suas mulheres, e todas as demais famílias com suas mulheres. Naquele grande dia uma fonte jorrará para todos os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, a fim de purificá-los do pecado e da impureza. Naquele dia extirparei da terra de Israel os nomes dos átabs, ídolos, e nunca mais serão lembrados, assegura o Eterno Todo-Poderoso dos Exércitos. Eis que removerei da terra tanto os falsos profetas como o espírito imundo, a vontade que o povo tem de adorar imagens idólatras. E se alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe, que o geraram, lhe repreenderão, dizendo, não viverás, porquanto falas mentiras em o nome de Yahvé, e seu pai e sua mãe, que o geraram, o esfaquearão assim que profetizar fraudulentamente. Naquele dia, qualquer pessoa que profetizar falsamente sentirá boche, empalidecido e confuso por causa sua visão. Ninguém mais vestirá uma capa de peles de animais para fingir que é profeta, ao contrário, cada um anunciará, não sou profeta, sou lavrador da terra, pois tenho vivido do trabalho na terra e da criação de gado desde jovem. E se alguém lhe questionar, que feridas são estas em tuas mãos e corpo? Eis que ele explicará, fui ferido na casa de meus amigos. Levanta-te, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu amigo e cooperador, declara Yahvé dos Exércitos. Fere o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas, mas voltarei a minha mão aos pequenos. Em toda a terra, 2/3 serão ceifados e perecerão, todavia a terça parte permanecerá, avisa o Senhor. Farei passar essa terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata e a provarei como se prova o ouro. Essa gente invocará o meu nome e eu a ouvirei e direi, eis o meu povo, e ela exclamará, Yahvé, o Senhor é o meu Elohim, Deus. Apocalipse 19. Havendo passado esses acontecimentos, ouvi no céu uma voz grave que anunciava, Aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, porquanto, verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua sedução, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão reunida exclamou, Aleluia, a fumaça que dela parte, sobe pelos séculos dos séculos. Então, os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que está assentado no trono,
e exclamavam: Amém, Aleluia, e do trono partiu uma voz que conclamava: Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. Então, ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e poderosos trovões, que bradava: Aleluia, porquanto o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e sua noiva já está preparada. Para vestir-se, foi-lhe providenciado linho fino, puro e resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. Então, o anjo me ordenou: escreve: Bem-aventurados os que são chamados ao banquete das núpcias do Cordeiro. E disse-me mais: estas são as exatas palavras de Deus. Diante disso, lancei-me aos seus pés num gesto de adoração, mas ele, imediatamente, me orientou: olha, não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porquanto o testemunho de Jesus é a essência da profecia. Cristo vence todos os inimigos. Então, olhei e eis que vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Seus olhos são como chamas vivas de fogo, e em sua cabeça muitas coroas e um nome escrito que somente ele conhece. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, alvo e puro, montados em cavalos brancos. Uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho da justa ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto, sobre a coxa, traz escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Avistei um outro anjo que se colocou em pé no sol, e que clamava em alta voz a todas as aves que estavam em pleno voo pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos para a grande ceia provida por Deus, a fim de comerdes a carne de reis, de comandantes, de poderosos, de cavalos e de seus cavaleiros, pequenos e grandes. Nesse momento, vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. No entanto, a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado grandes sinais miraculosos em nome dela, por intermédio dos quais ele havia enganado todos os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Todos os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Salmos 147. Aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus, como é agradável prestar-lhe uma adoração condigna. O Eterno reconstrói Jerusalém, ele congrega os exilados de Israel. Somente ele cura os corações quebrantados e lhes pensa as feridas. Ele fixa o número das estrelas, a cada uma dá um nome. Nosso Senhor é soberano e tremendo o seu poder, é infinita sua sabedoria. O Senhor ergue os humildes, mas rebaixa os ímpios até o chão. Entoai ao Senhor com ações de graças, cantai ao nosso Deus ao som das cítaras. Ele cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar a relva sobre as colinas, dá alimento ao gado e aos filhotes do corvo, quando crocitam de fome. Ele não se compraz no vigor do cavalo, nem dá valor à agilidade dos seres humanos. O Senhor se agrada dos que o temem, daqueles que depositam sua esperança em seu amor leal e perene. Glorifica ao Senhor, Jerusalém. Sião, louva teu Deus. Porque ele reforçou as trancas de tuas portas, e em teu meio, abençoou teus filhos. Ele, que dá a paz em tuas fronteiras, te sacia com a flor do trigo. Ele envia suas ordens à terra, e veloz corre a sua palavra. Ele faz cair a neve como lã, como cinza espalha a geada. Lança o granizo aos punhados. Diante de tal frio, quem pode resistir? Ele envia a sua palavra e derrete o gelo, faz soprar o vento, e as águas voltam a correr. Ele proclama a Jacó a sua palavra, a Israel, seus decretos e suas decisões. Isto não o fez a nenhuma outra nação, todas as outras não conhecem as suas ordenanças. Aleluia! Provérbios 31 versículos 1 a 7. Oráculos de Lemuel.
rei de Massá, os quais sua mãe lhe ministrou. Que tens, amado filho meu? Filho de minhas entranhas, respostas minhas. Não entregues a tua força às mulheres, nem o teu vigor aos que corrompem os que governam. Escutai, Lemuel, não é prudente que os reis bebam muito vinho, tampouco aqueles que têm a responsabilidade de governar se entreguem também às outras formas de embriaguez. Porquanto quando não estão sóbrios se esquecem do bom siso e das leis, e não são solidários aos direitos dos fracos e dos pobres. Dá licor ao moribundo, e vinho aos amargurados. Bebam e esqueçam-se da miséria, e não se lembrem de suas aflições.